Olá, que Deus abençoe sua vida. Hoje eu quero conversar com você sobre algo muito sério. Muitas pessoas vivem cansadas por dentro. Elas até têm trabalho, têm casa, têm família, mas mesmo assim sentem um vazio. Já tentou preencher isso com sucesso, com dinheiro, com distrações, mas a verdade é que nada disso muda a alma. A verdadeira mudança de vida começa dentro do coração. E existe um passo, apenas um passo, que Jesus ensinou. E esse passo muda tudo. Ele não te promete uma vida sem problemas, mas uma vida com propósito, com direção, com paz de verdade. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. Talvez você ache essa frase difícil, pesada, mas hoje eu vou te mostrar que essa é a chave da transformação. Porque quando a gente se entrega a Deus de verdade, a vida muda. Não é religião, não é só ir na igreja. É sobre seguir Jesus de verdade. É sobre entender que existe um caminho que leva à vida eterna. E que esse caminho passa por uma decisão: negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. É isso que Jesus ensinou. E eu quero te convidar agora a abrir o coração. Esquece as vozes de fora. Esquece o que te distrai. Vamos juntos, nessa próxima hora, mergulhar nessa palavra. Porque Jesus quer mudar sua vida. E tudo começa com esse passo. Vamos começar. Quando Jesus disse negue-se a si mesmo, ele estava chamando seus discípulos para um estilo de vida completamente diferente do que o mundo ensina. Hoje, tudo gira em torno do eu. O que eu quero, o que eu sinto, o que eu mereço. A sociedade nos estimula a correr atrás dos nossos próprios desejos sem pensar em ninguém. Mas Jesus vem na contramão e diz: você quer me seguir? Então comece negando o seu eu. Negar a si mesmo não significa se apagar como pessoa. Não significa perder sua identidade ou viver uma vida sem alegria. Na verdade, é o contrário. Quando negamos o nosso eu, que é egoísta, vaidoso, carnal, nós abrimos espaço para que a verdadeira vida, a vida de Cristo, floresça dentro de nós. A alegria verdadeira não está em fazer tudo o que queremos, mas em fazer a vontade de Deus. Negar a si mesmo é um chamado diário. É acordar e dizer: Senhor, minha vontade hoje é essa, mas eu escolho a tua. É ter consciência de que nossas emoções, impulsos e desejos nem sempre nos levam para o caminho certo. E é por isso que precisamos aprender a dizer não para nós mesmos, porque muitas vezes nós somos o nosso próprio obstáculo. Quantas vezes o orgulho já te impediu de perdoar alguém? Quantas vezes a vaidade te fez tomar decisões erradas? Quantas vezes você fez algo só porque sentia vontade, mesmo sabendo que aquilo desagradava a Deus? É por isso que Jesus começa com essa frase forte: negue-se. Ele sabe que o maior inimigo da nossa transformação somos nós mesmos. O eu quer controlar tudo, quer ter razão, quer se vingar, quer ser aplaudido, quer conforto. E isso não é algo fácil de largar. Mas a vida com Deus exige exatamente isso: rendimento total. Quando o eu está no trono, Jesus não consegue reinar. É preciso sair do centro e deixar Cristo assumir o governo do coração. O apóstolo Paulo entendeu isso perfeitamente quando disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Ele não falou isso da boca para fora. Ele viveu isso. Sofreu perseguições, passou fome, foi preso, mas nunca desistiu. Por quê? Porque ele já tinha decidido negar a si mesmo. Ele sabia: eu morri. Agora é Cristo quem vive em mim. Negar a si mesmo não é algo natural. Nossa carne luta contra isso. Ela quer prazer imediato, quer justificar os próprios erros, quer fugir da dor. Mas o Espírito Santo nos ensina a viver em domínio próprio, a ter autocontrole, a escolher o que é certo mesmo quando o errado parece mais fácil.
Isso é maturidade espiritual. Veja o que Romanos 12:2 diz. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, não aceite viver como todo mundo vive. O mundo diz, siga seu coração. Mas a Bíblia diz, enganoso é o coração. O mundo diz, você merece tudo. A Bíblia diz, morra para o seu eu. É uma escolha entre a vontade de Deus e a vontade da carne. Negar a si mesmo é perdoar quem não merece. É amar quem não te ama. É dar a outra face quando te ferem. É orar por quem te persegue. Jesus não ensinou isso como uma teoria. Ele viveu cada parte. Quando foi traído, humilhado, agredido, ele não revidou. Ele se entregou. Porque ele tinha um propósito maior, nossa salvação. E nós, muitas vezes, tropeçamos em coisas pequenas. Não conseguimos negar uma discussão. Não conseguimos negar um hábito errado. Não conseguimos negar uma resposta atravessada. Mas Jesus está dizendo, se você quiser me seguir, vai precisar aprender a me colocar acima de si mesmo. Isso é negar-se, colocar Cristo acima do eu. Talvez você pense, mas eu não consigo, eu sempre erro. E eu te digo, você não está sozinho. Nenhum de nós consegue com força própria, mas com o Espírito Santo, nós somos capacitados a vencer. Ele nos ensina a dizer não à carne e sim à vontade de Deus. Ele nos ajuda a escolher o bem, mesmo quando o mal parece mais atraente. Negar a si mesmo não é só parar de fazer o mal. É também abrir mão do que é lícito para agradar a Deus. Às vezes, é abrir mão de um relacionamento, de um negócio, de uma opinião, de um sonho pessoal. Porque entendemos que seguir a Jesus exige entrega. Não tem como segurar a cruz com uma mão e o mundo com a outra. Jesus disse, aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, a encontrará. Mateus 16:25. Parece confuso, mas é profundo. Quem tenta controlar tudo, guardar tudo, proteger tudo, no fim perde tudo. Mas quem entrega, quem abre mão, quem se rende, esse encontra a vida verdadeira. A renúncia dói. Dói dizer não ao próprio orgulho. Dói obedecer quando não sentimos vontade. Mas essa dor gera crescimento. Negar-se é como podar uma árvore. No momento parece destruição, mas depois vem fruto. Deus nos poda para que possamos frutificar. Ele tira o que não precisamos para nos dar o que realmente importa. Sabe aquele momento em que você quer explodir, gritar, revidar? É aí que o Espírito Santo te chama para negar o eu, para respirar fundo e dizer, Jesus, me ajuda. Cada vez que você nega sua carne, algo dentro de você cresce. Você se torna mais forte, mais parecido com Cristo, mais pronto para viver o propósito dele. A vida cristã não é sobre fazer o que se sente, é sobre fazer o que é certo. E o certo, muitas vezes, vai contra os nossos sentimentos. Mas quando obedecemos, mesmo sem vontade, somos transformados. E a transformação não é algo mágico. Ela acontece no secreto, no cotidiano, nas pequenas decisões. Negar-se é um processo. E Deus é paciente com quem está nesse caminho. Ele não exige perfeição imediata, mas quer sinceridade. Se você erra, peça perdão e continue. Se caiu, levante. Mas não pare. Todo dia é uma nova oportunidade de dizer: hoje eu escolho seguir Jesus, e não a mim mesmo. Quando o eu é negado, o Espírito tem espaço para agir. E quando o Espírito age, coisas extraordinárias acontecem. Há paz em meio à guerra. Há perdão onde havia mágoa. Há esperança onde só existia escuridão. Tudo muda quando Jesus reina em nosso lugar. Mas isso só é possível quando o eu é crucificado. E eu te pergunto agora, o que dentro de você ainda precisa ser negado? Que parte do seu coração ainda resiste à vontade de Deus? O que você ainda está segurando, com medo de entregar? Hoje é o dia de largar. Hoje é o dia de se esvaziar para ser cheio de Cristo.
Ele está te chamando para uma vida nova. Mas essa vida começa com uma decisão: negar-se. Feche os olhos agora, se puder. Fale com Deus. Diga a Ele: Senhor, eu me entrego. Toma o lugar do meu eu. Reina em mim. Me ajuda a viver para Ti, não para mim. Essa é a oração mais poderosa que você pode fazer. Porque negar-se não é fraqueza, é o começo de uma vida cheia do poder de Deus. E essa vida está ao seu alcance agora. Depois que Jesus nos chama a negar o nosso eu, Ele diz: tome a sua cruz. Essa é uma das expressões mais conhecidas do Evangelho, mas também uma das mais mal compreendidas. Muitas pessoas pensam que tomar a cruz é aceitar qualquer sofrimento da vida, doenças, problemas, injustiças, como se tudo fosse a cruz que temos que carregar. Mas o que Jesus quer dizer vai muito além disso. Tomar a cruz não é sofrer por sofrer. É viver com propósito, mesmo no meio da dor. É escolher seguir a Deus, mesmo que isso custe algo. Na época de Jesus, a cruz não era símbolo religioso. Ela representava a morte. Representava condenação, vergonha, humilhação pública. Quando alguém via uma cruz, sabia que ela era um instrumento de execução. Então, quando Jesus disse: tome a sua cruz, as pessoas entenderam. Ele estava falando de entrega total, de um caminho que exige coragem, de um compromisso que não recua diante da dificuldade. Tomar a cruz é o passo seguinte após negar-se, porque não basta dizer não ao ego. É preciso dizer sim à missão. A cruz representa o nosso chamado. Representa tudo aquilo que Deus nos confia e que pode ser pesado às vezes: servir, amar, perdoar, obedecer, continuar mesmo quando o mundo diz para parar. Muitos querem seguir Jesus, mas sem cruz. Querem a bênção, mas não a renúncia. Querem o céu, mas sem abrir mão da terra. E isso não é evangelho. O verdadeiro evangelho começa com morte. Morte do eu, morte do orgulho, morte da velha vida. A cruz é o lugar onde tudo aquilo que é carnal precisa morrer para que algo novo nasça. Jesus tomou a cruz por amor a nós. Ele não tinha pecado, mas foi condenado. Ele não tinha culpa, mas assumiu a dor. E ele disse: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz. Ou seja, ele não apenas nos salvou, ele nos deu um exemplo. E agora, ele nos chama para viver da mesma forma, com sacrifício, com obediência, com entrega. Cada pessoa tem a sua cruz. Ela não é igual para todos. A sua cruz pode ser o chamado de Deus que te tira da zona de conforto. Pode ser um perdão que você precisa liberar. Pode ser manter a fidelidade, mesmo quando tudo em você quer desistir. Pode ser abrir mão de algo que te prende. Tomar a cruz é carregar com amor o propósito que Deus te deu. Há dias em que a cruz parece leve, mas há dias em que ela pesa. Há momentos em que o cansaço bate, o desânimo vem, a vontade de desistir grita. É nessa hora que tomamos a cruz com fé, sabendo que o mesmo Jesus que carregou a dele nos ajuda a carregar a nossa. Ele não está distante. Ele caminha conosco. Paulo escreve: se sofremos com ele também seremos glorificados. Romanos 8:17. Isso significa que nenhuma dor é em vão. Nenhum sacrifício passa despercebido. Toda vez que você renuncia a algo por amor a Cristo, você se torna mais parecido com Ele. E esse é o maior objetivo da cruz: nos transformar à imagem do Filho. Tomar a cruz é viver com um senso de missão. Você não vive mais por viver. Você vive porque foi chamado, escolhido, separado. Sua vida agora tem direção. Mesmo que haja lutas, perseguições, oposição, você não para. Porque você carrega algo maior, a marca de quem foi crucificado com Cristo. Muitos querem uma fé confortável, uma fé que não exige mudança. Mas a cruz confronta, a cruz expõe, a cruz fere o orgulho, a cruz exige posicionamento. E Jesus não suavizou isso. Ele deixou claro: seguir a Ele é carregar uma cruz.
Se você quer glória sem cruz, você quer uma versão falsa do Evangelho. Mas aqui está o mistério. A cruz que parecia morte se tornou o símbolo da vida. Porque depois da sexta-feira da crucificação, veio o domingo da ressurreição. Assim também é conosco. Toda vez que morremos para algo, Deus nos ressuscita em algo novo. Toda renúncia em Cristo gera um fruto eterno. Jesus não nos chama a sofrer em silêncio sem sentido. Ele nos chama a viver com propósito, mesmo nas lutas. Ele nos chama a suportar a prova com fé, a andar com perseverança, a dizer, mesmo que eu não entenda, eu confio. Isso é cruz. É obedecer quando não sentimos. É continuar mesmo chorando. É amar mesmo quando somos feridos. A cruz também representa o nosso compromisso público com Cristo. Assim como ele foi exposto por nós, nós também não podemos ter vergonha dele. Tomar a cruz é dizer ao mundo, eu pertenço a Jesus. É não se envergonhar do Evangelho. É manter a fé viva em qualquer ambiente, mesmo que zombem, rejeitem ou não compreendam. Se você está passando por um momento de dor, saiba que isso não é por acaso. Talvez essa dor faça parte da sua cruz. Mas mesmo assim, Deus está com você. Ele vê suas lágrimas. Ele conhece suas lutas. E Ele está usando tudo isso para te moldar. A cruz não é o fim. Ela é o caminho para algo maior. Muitos olham para suas dificuldades e pensam, Deus me esqueceu. Mas o contrário é verdade. É justamente por Ele te amar tanto que Ele está te moldando. O ouro é purificado no fogo. A árvore frutífera é podada. O vaso é quebrado para ser refeito. A cruz é sinal de que Deus está trabalhando em você. Tome a sua cruz com fé, não como peso, mas como honra. Entenda que é uma bênção ser chamado para andar com Cristo, mesmo que isso envolva renúncia. Jesus não te chama para o sofrimento sem sentido. Ele te chama para uma vida cheia de propósito, mesmo que envolva dor no processo. Lembre-se, a cruz vem antes da coroa. Primeiro, negamos o eu. Depois, carregamos a cruz. E então, alcançamos a glória. É um caminho estreito, mas cheio da presença de Deus. E quem caminha com Ele, nunca caminha sozinho. Ele sustenta, Ele consola, Ele fortalece. Não fuja da cruz. Não tente viver um evangelho sem entrega. Isso é engano. A cruz é dura, mas ela limpa. A cruz dói, mas ela cura. A cruz pesa, mas ela liberta. E quando você carrega a sua cruz com fé, o céu se move a seu favor. A cruz é sinal de que você pertence a Deus. E você tem fugido da sua cruz. Tem tentado viver uma vida confortável, sem confronto, sem renúncia. Hoje Jesus te chama para retomar a caminhada, para levantar a cruz do chão, para segui-lo com coragem, porque mesmo que a jornada seja difícil, o final é glorioso. O fim da cruz é a vida eterna. Feche os olhos agora e fale com Deus. Senhor, eu tomo a minha cruz. Mesmo que doa, mesmo que custe, eu quero te seguir. Me fortalece, me sustenta, me ajuda a ser fiel até o fim. A cruz que o Senhor me deu, eu carrego com amor, porque sei que tu estás comigo. Essa é a oração de quem decidiu viver não para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou por nós. Depois de negar a si mesmo e tomar a sua cruz, Jesus completa o chamado com duas palavras simples, mas poderosas: siga-me. Isso não é apenas um convite, é uma direção. Jesus não nos chama para um sistema, uma doutrina seca ou uma rotina religiosa. Ele nos chama para uma caminhada pessoal com Ele. Seguir Jesus é o coração do Evangelho. Seguir Jesus significa andar onde Ele andou, pensar como Ele pensava, agir como Ele agia. É muito mais do que ir a um culto ou se declarar cristão. É uma transformação de estilo de vida. Quando alguém segue Jesus, as pessoas notam, porque os frutos aparecem: amor, humildade, obediência, santidade. Quando Jesus disse siga-me, Ele estava dizendo: caminhe atrás de mim, aprenda comigo, deixe que eu te conduza.
E isso exige fé, porque nem sempre o caminho será claro. Muitas vezes, Deus vai mandar você dar um passo sem saber o que vem depois. Mas seguir é isso, confiar mesmo sem entender tudo. Um dos maiores problemas dos cristãos hoje é que querem Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Querem o que Ele pode dar, mas não querem obedecer ao que Ele manda. E isso não é seguir. Seguir envolve submissão. Envolve colocar os pés onde Jesus colocou os dele, mesmo que seja no meio da tempestade. Seguir Jesus é abrir mão da própria agenda. É perguntar todos os dias: Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje? É viver sensível à voz do Espírito Santo. É alinhar os seus planos com os planos do céu. Porque a partir do momento em que você disse sim para Cristo, sua vida já não é mais sua. Ela é dele. Jesus disse em João 10:27, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Isso mostra que o verdadeiro discípulo é aquele que ouve e obedece. Ovelha que não ouve o pastor se perde, e ovelha que ouve, mas não segue, morre de fome. Ouvir e seguir andam juntos. Seguir Jesus nem sempre será popular, nem sempre será aplaudido. Às vezes, você vai andar sozinho, vai ser criticado, vai parecer que está indo contra o fluxo. Mas isso é um sinal de que você está no caminho certo. Porque o caminho de Jesus é estreito, mas é o único que leva à vida. Você já percebeu como Jesus nunca forçou ninguém a segui-lo? Ele dizia: se alguém quiser me seguir, ou seja, é uma escolha, é uma decisão. E uma vez feita, ela muda tudo. Ele não quer seguidores por obrigação, mas por amor. Ele quer ser buscado por quem o reconhece como precioso. Muitos querem seguir Jesus, mas carregando o mundo junto. Querem andar com um pé no reino e outro no pecado. Mas isso é impossível. Seguir Jesus é uma separação, uma mudança de rota, um novo caminho. E, muitas vezes, isso exige deixar para trás amizades, ambientes, vícios, comportamentos que não combinam mais com quem você é. Seguir Jesus também é imitar o seu caráter. Quando você perdoa alguém que te machucou, você está seguindo Jesus. Quando você serve em silêncio, sem buscar reconhecimento, está seguindo Jesus. Quando você escolhe ser honesto, mesmo que ninguém veja, está seguindo Jesus. Ele está sendo formado em você. Os discípulos de Jesus deixaram tudo para segui-lo. Pedro deixou o barco. Mateus deixou o posto de cobrador de impostos. Cada um abriu mão de algo. E você? O que está disposto a deixar? Porque seguir envolve sacrifício. Não dá para andar com Jesus segurando as bagagens antigas. Mas não pense que seguir Jesus é perder. Pelo contrário, é ganhar tudo. É encontrar paz onde antes havia ansiedade. É ter sentido em meio ao caos. É experimentar uma alegria que o mundo não consegue dar. Jesus não promete facilidades, mas promete estar com você até o fim. Quem segue Jesus, segue a verdade. E a verdade, muitas vezes, incomoda. Seguir Jesus vai confrontar seu orgulho, sua zona de conforto, seu pecado escondido. Mas esse confronto é cura. É Deus te limpando por dentro. É o fogo que purifica e prepara para algo maior. Seguir Jesus é também ser guiado por Ele nos detalhes. Não apenas nas grandes decisões da vida, mas nas pequenas. O que falar, como tratar as pessoas, onde investir seu tempo. Jesus quer te conduzir não apenas ao céu, mas também a uma vida frutífera aqui na terra. Seguir é caminhar. E quem caminha, avança. Talvez hoje você se sinta parado, estagnado, travado espiritualmente. Reavalie, você está de fato seguindo Jesus ou apenas conhece Ele? Porque quem segue, se move. E quem se move com Cristo, cresce. Seguir é ação, é direção, é transformação. Jesus não chamou religiosos. Ele chamou discípulos. Seguir Jesus é aprender com Ele todos os dias. É ler a palavra, orar, servir, ser moldado. É saber que a caminhada é longa,
mas ele está ao lado. O caminho é estreito, mas ele já passou por ele. Você não está sozinho. Seguir Jesus é confiar que, mesmo nos desertos, ele tem um plano. Que, mesmo quando as portas se fecham, ele continua guiando. É descansar no fato de que ele sabe o caminho melhor do que nós. Ele é o bom pastor. E o bom pastor guia suas ovelhas com cuidado. Muitos seguem a multidão. Outros seguem o dinheiro. Alguns seguem seus sentimentos. Mas aqueles que seguem Jesus têm um destino garantido. Não importa quantas curvas existam, nem quantas pedras estejam no caminho. Seguir Jesus é o único caminho seguro até a vida eterna. Hoje você é chamado a dar esse passo. Não um passo religioso, mas um passo real de entrega, de decisão, de caminhada. Jesus não te chamou para admirá-lo de longe. Ele te chamou para andar com ele, para viver uma vida cheia de propósito, para segui-lo todos os dias, até o fim. E você pode dizer isso agora em oração. Jesus, eu quero te seguir. Me ensina a andar contigo. Eu abro mão da minha vontade, da minha agenda, da minha vida. Conduz meus passos. Me mostra o caminho. Eu não quero andar sozinho. Eu quero andar contigo todos os dias da minha vida. Essa é a oração que muda destinos. Porque quem segue Jesus nunca mais é o mesmo. Ao longo deste vídeo, você ouviu o chamado de Jesus. Um chamado claro, direto e radical. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Essas palavras não são um convite para uma religião fria, mas um convite à vida verdadeira. E essa vida começa com uma decisão. Sua decisão. Muitas pessoas vivem esperando uma mudança cair do céu. Esperam que Deus transforme suas vidas sem que elas se posicionem. Mas o Evangelho é claro. A transformação exige resposta. Deus faz o impossível, mas Ele espera o nosso sim. Sem esse sim, nada acontece. Você pode ouvir pregações, assistir vídeos, ler a Bíblia todos os dias, mas se não tomar uma decisão real, pessoal e profunda de seguir Jesus, sua vida vai continuar do mesmo jeito. Porque o poder está na escolha de obedecer. E essa escolha é diária, prática, corajosa. Negar a si mesmo, carregar a cruz e seguir Jesus parece algo difícil. E de fato é. Não é fácil dizer não para a própria carne. Não é fácil renunciar vontades. Não é confortável sair da zona de conforto. Mas é o único caminho que leva à liberdade. O caminho de Cristo. Talvez você esteja assistindo esse vídeo em um momento de crise. Com a vida travada, com o coração cansado, com a alma ferida. E está buscando respostas. Jesus é a resposta. Mas ele não é uma resposta mágica. É uma resposta que exige entrega. E essa entrega muda tudo. Imagine por um momento o que aconteceria se hoje você decidisse seguir Jesus de verdade. Não mais de aparência, não mais de domingo em domingo, mas com o coração inteiro. O que aconteceria se você realmente abrisse mão do controle e entregasse tudo a Ele? Sua história nunca mais seria a mesma. A decisão de seguir Jesus é individual. Ninguém pode tomar por você. Não importa se seus pais são cristãos, se sua esposa ora por você, se seu amigo te convida para a igreja. No final, é você quem precisa se levantar e responder ao chamado. Senhor, eis-me aqui. Jesus não força ninguém. Ele bate a porta, mas não arromba. Ele convida, mas não empurra. Ele chama, mas espera a resposta. E quando você decide abrir a porta, Ele entra. Ele muda tudo. Ele faz morada. E onde Jesus entra, trevas precisam sair. Porque Ele é luz. Não há nada mais poderoso do que uma vida rendida a Cristo. A transformação que Ele faz começa dentro, no coração. Ele cura feridas antigas, limpa memórias, restaura a identidade. Ele quebra grilhões invisíveis que te aprisionavam. Ele liberta o que ninguém via. A decisão de seguir Jesus pode parecer simples, mas ela é revolucionária. Ela muda sua forma de ver o mundo, muda suas prioridades, muda seu temperamento, muda seu futuro.
Porque você deixa de ser guiado pela carne e começa a ser guiado pelo Espírito. Talvez você diga, mas eu sou fraco. Sim, e todos nós somos. Mas Jesus não te chama por causa da sua força. Ele te chama por causa da graça. Ele sabe exatamente quem você é, o que você já fez, onde errou. E mesmo assim Ele te chama, porque Ele vê além do seu passado. Você não precisa estar perfeito para seguir Jesus. Você só precisa estar disposto. Disposto a dizer, Senhor, eu quero. Disposto a dar um passo. Disposto a deixar Ele guiar. O Espírito Santo é quem vai te moldar no caminho. Não é sobre mérito, é sobre fé. Essa decisão, por mais pessoal que seja, vai impactar todos ao seu redor. Porque quando alguém decide viver com Cristo, a luz começa a brilhar em volta. Sua família vai notar. Seus amigos vão perceber. E mesmo sem palavras, você será um testemunho vivo do poder de Deus. Pode ser que você tenha se afastado de Jesus. Já andou com Ele, mas se perdeu no caminho. As distrações te puxaram, o pecado te enlaçou, a frieza te alcançou. Mas a boa notícia é que Ele nunca desistiu de você. E hoje, mais uma vez, Ele diz, siga-me. A vida é curta demais para viver sem direção. Você pode conquistar tudo neste mundo e ainda assim estar vazio. Só há um caminho que preenche. Só há um passo que muda tudo. Seguir Jesus. Essa é a escolha mais importante que você pode fazer. Não importa sua idade, seu passado, seu nível de conhecimento. Jesus te chama hoje. Agora. Ele quer começar algo novo. Ele quer restaurar, curar, transformar. Ele quer escrever uma nova história com você. Mas Ele espera a sua resposta. Essa decisão pode ser feita em silêncio, num quarto, numa oração simples. Ou pode ser pública, declarada, vivida intensamente. O importante é que seja real. Deus vê o coração. E quando o coração se rende, o céu se move. Os anjos celebram. O milagre começa. Não adie. Não diga, um dia eu vou. Porque a vida é incerta. O amanhã não é garantido. Mas Jesus está aqui, agora. E Ele estende a mão. Tudo o que Ele quer é ouvir de você. Sim, Senhor, eu quero te seguir. E com esse sim, Ele faz novas todas as coisas. Então, se você quer mudar sua vida, comece com esse passo. Negue o que te afasta dele. Carregue sua cruz com coragem. E siga-o com fé. Porque a jornada com Cristo não é fácil, mas é cheia de propósito, paz e presença. E nada neste mundo se compara a isso. Vamos orar juntos. Feche seus olhos e diga com sinceridade: Senhor Jesus, eu ouvi a tua voz, e hoje eu decido te seguir. Renuncio ao meu eu, à minha vontade e entrego minha vida em tuas mãos. Me perdoa, me limpa, me transforma. Quero andar contigo todos os dias. Me guia, me fortalece e nunca me deixa soltar a tua mão. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Se essa mensagem tocou o seu coração, não ignore a voz de Deus. Ele está te chamando para uma vida nova, não de aparência, mas de verdade, de profundidade, de transformação. Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus não é uma teoria, é um estilo de vida. E a cada dia que você escolhe segui-lo, você se torna mais livre, mais forte, mais cheio da presença dele. Você não está sozinho. Jesus caminha com os que o escolhem. E hoje, se você deu esse passo, saiba que o céu está em festa. Você começou a jornada mais poderosa da sua vida. Se essa palavra falou contigo, deixa aqui nos comentários. Eu decidi seguir Jesus. Vamos orar por você. Vamos caminhar juntos. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. E se inscreva no canal para continuar recebendo palavras que edificam, ensinam e transformam. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te fortaleça. E que você nunca mais volte atrás, porque quem tem Jesus tem tudo. Até o próximo vídeo. E que Deus te abençoe grandemente.